Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um videocast aqui da Ativo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre segurança da informação, tratar do tema da jornada da segurança, explicar um pouco o que é essa jornada, por que isso é importante para os nossos negócios. Mas antes de entrar nesse assunto, nesse tema aqui, eu quero apresentar hoje dois super convidados conosco, dois especialistas no tema, na parte de segurança da informação. Então, Gilberto, seja muito bem-vindo aí ao nosso videocast. Obrigado, Robertson. Então tá, vamos lá, vamos contar muito com as suas contribuições. Marco, muito bem-vindo aí ao nosso videocast aí para falar um pouquinho hoje sobre a questão da jornada, explicar aí o que é isso, né? Com certeza, muito obrigado. Então tá, sejam todos muito bem-vindos. Então, pessoal, o que é a jornada, né? O que é essa jornada de segurança da informação, né? Isso é um termo, né, que a Ativo criou aqui para explicar um caminho que as empresas têm que seguir dentro da parte de segurança da informação dentro dos seus negócios, né? Então, assim, no dia a dia, a gente acaba percebendo que muitos clientes trabalham o tema de segurança da informação com diferentes níveis de maturidade. Então, a gente acaba tendo, assim, clientes, às vezes, que têm um nível de maturidade um pouco mais inicial, outros estão no meio do caminho, um nível mais intermediário, outros um nível mais avançado, né? Ou alguns possuem um ferramental que, às vezes, até é um pouco desproporcional ao seu negócio, né? Às vezes, não dando um encaixe muito bem, assim, com a estratégia, o retorno do investimento, né? Então, o tema de segurança da informação ele é muito sensível, ele é essencial dentro dos negócios hoje em dia, né? A gente precisa manter os nossos negócios seguros, né? Mas para não fazer investimentos da forma errada e a gente apostar nas soluções mais corretas, de acordo com o nosso nível de risco, exposição, vulnerabilidade do nosso negócio, a gente tem que pensar em como fazer isso. E o como fazer isso ele é uma jornada, né? Então, por isso o tema da jornada de segurança da informação. Ela começa nos primeiros passos, nas coisas mais básicas, a gente vai evoluindo, vai protegendo com camadas que a gente diz de segurança um pouco mais complexas, né? Até a gente dizer que a gente está com um ambiente talvez com um nível de risco e uma gestão de vulnerabilidades mais controlada, né? E tendo um nível de maturidade mais maduro, né? Então, a jornada de segurança da informação nada mais é de uma trilha de maturidade, né? E é importante que a gente conheça essa trilha para dar os passos corretos, né? Então, e cada negócio tem o seu tempo, né? Ele tem o seu nível de exposição a risco, ele tem o seu potencial de investimento, então tudo isso tem que ser levado em conta na hora que a gente for fazer um planejamento, né, dessa gestão de vulnerabilidades, né, e pensar qual é a melhor jornada de segurança para o nosso negócio. Então convido hoje aí o Gilberto, a contribuir um pouquinho aí assim, por onde a gente começa essa jornada? Quais são os primeiros passos aí que a gente tem que dar assim para poder saber em que momento a gente está do nosso negócio e iniciar nessa jornada? É interessante, assim, essa jornada e a criação dessa jornada. Por que é importante? O crescimento das ameaças digitais, dos cyberataques, foi tão rápida que os negócios não conseguiram acompanhar. Grande parte dos negócios não conseguiram acompanhar isso. Então, eles estão tendo que se adaptar e muitas vezes muitos negócios contam com a sorte, porque eles não estão protegidos da maneira correta. E o ataque, o cyberataque, que hoje virou uma instituição criminosa, digamos assim, o ataque que eles utilizam para atacar um grande banco, às vezes é o mesmo ataque que eles vão utilizar para atacar uma pequena empresa. E o grande banco está protegido, mas a pequena empresa ainda não. E aí a jornada, por que existe essa jornada? Porque um pequeno negócio não vai ter aquela capacidade de investimento de ter todo o ambiente dele protegido de uma vez só. Mas também nunca começar, né, e complica. Então existem, né, nessa jornada, né, que a gente desenvolveu níveis, né, que a gente pode avaliar cada negócio e entender, né, se ele está no nível básico, que tem algumas peculiaridades nesse nível básico, e isso não são só produtos, softwares, hardwares, mas isso passa também pela conscientização das pessoas que trabalham com as ferramentas de TI, né? Aí a gente tem um nível intermediário e um nível que a gente chama de avançado, né? Todos os negócios vão precisar de todas as camadas? Talvez não. Talvez o meu negócio é um negócio que não está tão exposto que eu não tenho que ter todas as camadas no nível avançado. Mas a gente pode avaliar e verificar, não, eu preciso ter essas camadas e nós, como especialistas aqui na Ativo, a gente consegue ajudar vocês no negócio a ter essa leitura, né? A gente poderia dizer que talvez assim, num nível mais básico, né, nos primeiros passos dessa jornada, está em resolver aquelas coisas mais simples, né? Que a gente pensa lá, às vezes tem um antivírus funcional, tem um backup funcionando da forma adequada, né? Tem um controle de usuários e senhas, né? Então, assim,
que são os primeiros passos, né? E nem sempre ele tange com investimento. Existe investimento em cima disso. Às vezes o controle de usuário e senha é o usuário não colocar a senha dele num post-it no monitor. Isso já é um grande passo de segurança que não tem investimento, né? Ou o usuário compartilhar a senha de acesso dele dos sistemas com o colega. Né? Então, são passos assim, nessa jornada nem tudo está ligado a investimento. Às vezes não é investimento, às vezes é só a conscientização e treinamento dos usuários, né? É interessante esse aspecto traz, assim, porque a gente vê agora nas pesquisas recentes, né, que o maior meio de vazamento de informações e a área mais suscetível à vulnerabilidade está justamente lá no usuário na ponta, que é o roubo do vazamento de credenciais, eventos de credenciais válidas, né? Alguém tem a sua senha vazada e com a senha vazada com o seu usuário acaba ainda, então, expondo os dados da empresa ou comprometendo a empresa a algum tipo de risco, né? Então, faz sentido, né? Então, assim, podemos dizer que talvez o primeiro passo da jornada seja fazer o básico. Fazer o básico bem feito, né? Isso já é um grande passo, né? E até na experiência que a gente tem, né, como prestador de serviço, em cima de infraestrutura e segurança, aí em cerca, pelo menos, de 2 décadas aí, participamos de alguns ataques e remediação desses ataques e mitigação, e eu diria que muito próximo de 90% estão ligados a problemas de senha. Dificilmente o pessoal sempre acha que tem um hacker que é super conhecimento, que ele foi lá e fez um ataque direcionado e conseguiu invadir um sistema. Não é bem assim. Normalmente o ataque parte de um usuário Gilberto com senha 1234. É verdade, é verdade. Mas deixa eu perguntar para o Marco aqui, que é nosso especialista também, Marco, assim, dessa jornada de segurança, né? Assim, a gente entende assim que as empresas não estão começando isso do zero, né? Tem muitas empresas que já têm, às vezes, um backup, tem um antivírus, está funcionando, tem alguma ferramenta, um firewall lá na ponta, onde já tem nível de controle. Tem outras que não têm esses pilares bem resolvidos, né? Tem outras que já têm um nível de maturidade mais avançado, né? Como é que uma empresa engajaria dentro de uma jornada, né? Como é que a gente identificaria, assim, nessa jornada, assim, como é que eu engajo nela? Como é que eu posiciono a minha empresa para saber de onde eu preciso partir, começar e onde eu preciso evoluir? Não, perfeitamente. Um dos maiores pontos pode ser considerado, inclusive, a gestão de risco, né? Por quê? No momento que a gente faz uma gestão de risco, a gente tem uma ideia, a gente consegue entender nesse momento onde que a empresa está, né, o momento que a empresa está, de acordo com o que é a prioridade dentro da segurança. Né, foi comentado ali no início. A gente sabe que a empresa talvez não vai chegar num nível muito avançado com grandes camadas de segurança, porque talvez não exista uma necessidade. Talvez o risco pode ser mitigado. Só que nem todo risco será mitigado, isso com certeza. Então, nessa gestão de risco, a gente observa e entende que se nós não tivermos, né, nessa camada mais básica, alguns processos hoje, que a gente vai tratando até quase como umas commodities, né? Hoje, um antivírus existe de várias formas, o pessoal tem pelo menos de algum jeito dentro do ambiente, mas tem aquele próximo passo. Tem como melhorar, tem como ir um pouquinho além, um firewall também, da mesma forma. Tem fabricantes que vão trazer um Next Generation, tem fabricantes que vão agregar essas features dentro de um outro tipo de produto, como um roteador, enfim. Mas o ponto principal ainda é poder olhar para dentro e fazer essa avaliação, que nós trabalhamos diretamente com as empresas para entender, para saber, legal, se tem um antivírus, tem um firewall, tem um backup estruturado, como é que a gente pode dar o próximo passo neles, ou ainda, entender o que precisa ser agregado. Porque fazer o básico, se a gente for partir de um tripé, digamos assim, de antivírus, firewall e backup, que hoje praticamente toda empresa tem, ou de uma forma ou de outra, ele pode ser expandido, né? Ele pode ser expandido, não ser apenas 3 pernas, pode ter mais pernas para dar essa sustentação, porque o dado também não está apenas nesses lugares que tradicionalmente se protege entre firewall, antivírus e backup, né? Pode estar na nuvem, pode estar diretamente com o usuário, está trabalhando de casa, está em outro lugar que não foi ainda pensado. Então é todo esse ponto de avaliação, entender o risco de perder esses dados, onde que eles estão, como que eles estão protegidos, como é que... E, claro, o dado aqui dentro da jornada no sentido de sendo o bem mais precioso, né? Se a gente for pensar em equipamento, o equipamento se perde, mas o dado, se ele for perdido, vira espionagem industrial, vira perda de faturamento, vira perda da imagem da empresa. Então, tudo isso é algo que precisa se pensar e se considerar nessa gestão de risco. Então, pensando nisso, assim, a gente pode dizer que os primeiros passos nessa jornada de segurança da informação seja a gente identificar, né, quais são os riscos que a gente está exposto, né? Fazer essa análise de maturidade da segurança dentro do meu negócio, né?
E aí, como bem o Gilberto colocou, né, assim, não envolve só tecnologia, né? Ai, Envolve o processo do negócio. É um negócio que deveria drivar isso aí. Ele tem que entender qual é o risco dele perder aquele dado, qual é o risco dele estar indisponível. Perdi meu dado, recebi um ataque, vou ficar uma semana sem sistema. Eu posso ficar uma semana sem sistema? Eu posso ficar um mês? Qual que é o risco se eu perder o que tenho aqui? E não vamos falar só em ameaça digital, vamos falar em algo físico também. Eu tive um sinistro, um incêndio aqui no meu data center. Eu só tenho um, onde estão todos os meus dados. O que eu faço agora? Eu tô seguro? É verdade. Sabe? Quanto tempo eu vou me reestabelecer quando eu tiver esse problema? Torres Gêmeas, que faz muito tempo que aconteceu, teve muito problema em relação a isso. Então, eu tenho um plano para me recuperar. Perdi meus dados aqui onde eu tinha. Quanto tempo eu levo para ter minha empresa disponível de novo e o pessoal trabalhando? Existe um plano para isso? Eu suporto quanto tempo parado? Quanto tempo de dado eu suporto a perder? Então, assim, eu consigo, se eu perder um dia de trabalho, tá ok, eu aceito, meu negócio aceita, e eu consigo ficar parado uma semana. Nessa semana eu consigo ficar parado. Não, nessa semana eu não consigo ficar parado porque eu vou perder 100 milhões de faturamento. Então eu tenho que ter um outro plano, ou seja, um planejamento de risco, um planejamento de recuperação de desastre, para drivar a parte técnica. A parte técnica vai entender o que o negócio vai pedir. Vai responder o negócio. Né? Com certeza. E a gente pode dizer assim que diferentes negócios têm diferentes níveis de exposição de risco, né? Então, assim, hoje, por exemplo, se eu trabalho num negócio, eu tenho um e-commerce, né? E eu tenho toda uma comercialização online, que eu eventualmente capto dados de cartão de crédito, dados pessoais ali dentro. Eu posso, além de ter um vazamento de informações ali dentro, eu posso estar, inclusive, expondo informações, né? E aí me comprometendo, por exemplo, com a LGPD que está aí, né? Que regula essa questão de tratamento de dados pessoais, etc. Né? Então, é diferente, por exemplo, de eventualmente uma empresa que trabalha mais no que a gente chama de um conceito de B2B, né? Que talvez o cliente dela seja um outro negócio, né? E ela talvez não tenha tanto essa exposição direta do cliente final. Né? Mas isso não quer dizer que a gente não precisa investir em segurança da informação, só que às vezes tem que investir em soluções diferentes para proteger esses dados. Né? E hoje existem muitas soluções. Né? A gente está olhando assim, a gente está falando das coisas básicas, né? Antivírus, firewall, mas tem ferramentas que são para proteger os sites na própria web, tem ferramentas hoje que ajudam as empresas, por exemplo, que codificam e desenvolvem sistemas a fazer os seus sistemas já de uma forma segura. A hora que eu estou digitando e escrevendo o código do sistema ali, já codificar de uma forma segura. Né? Então, tem N soluções que a gente pode aplicar isso aí hoje. Né? Então, que é parte dessa jornada. Né? Então, a gente entende assim que, começando pelo básico bem feito, esse seja o primeiro passo ali, a gente tem um step que a gente entende, então, que é intermediário, né? E um nível avançado. Né? Podemos falar um pouquinho, não sei se o Marco, de repente, pode contribuir com a gente, depois o Gilberto também, assim... O que a gente tem hoje de soluções, por exemplo, que a gente considera avançadas, né, no ponto de vista de segurança da informação? Não, perfeito. Quando a gente começa a subir a régua, digamos assim, né? Saímos do popular ali do tripé, a gente tem que pensar um pouquinho mais até fora do setor de TI necessariamente, né? Porque a proteção dos dados, a conscientização cabe também muitas vezes ao usuário final e não só ele vai ter uma parte dessa responsabilidade, a TI vai ter uma parte de ajudar ele a, caso essa responsabilidade não se concretize, né? Tenha uma salvaguarda nesse processo. Mas se a gente for pensar, por exemplo, em questão de gestão de senhas, né? Já vai trazendo para um nível um pouquinho mais maduro ali. Uma gestão de senhas, hoje todo mundo tem senhas, tem diversas senhas, precisa de uma forma de organizar. Todas as empresas também têm algum tipo de ambiente interno que é acessado, seja por um fornecedor, seja por um cliente, seja por um parceiro, e precisa controlar esse acesso de uma forma segura também. Como é que a gente garante que usando este exemplo, né, esse acesso está acontecendo a contento do que foi contratado, talvez de um parceiro, ou dentro de uma combinação de um atendimento que principalmente não vai impactar no ambiente do negócio. Se nós temos um trabalho ali em que esses acessos, né, não tem digamos assim, uma rigidez neste controle, um controle que saiba, por exemplo, o que aconteceu, como que aconteceu, por que aconteceu e o que foi impactado neste acesso, a gente pode ficar à mercê por um erro, né, talvez muitas vezes não intencional, um erro mesmo de um terceiro, né, afetar o nosso ambiente interno, quase que sendo, né, aquela expectativa. A gente espera que o inimigo nos ataque. Não necessariamente o cara que eu considero meu amigo, né? É que hoje em dia se tem muito, até então, se tinha muita confiança nas pessoas que estão trabalhando, no terceiro que está me atendendo.
Mas não podemos contar com isso, né? Quanto gestores de segurança, tu não pode contar com a confiança que tu tem na pessoa, não, né? Até porque talvez nem é a pessoa que está fazendo, de alguma maneira conseguiu aquela credencial, então tu monitorar esse acesso privilegiado, por exemplo, que é uma das ferramentas que a gente trabalha, né? É uma ferramenta que monitora os acessos privilegiados, é uma ferramenta importante. Eu tenho um terceiro que trabalha para mim, ele vai fazer um acesso privilegiado no meu ambiente, eu vou conseguir gravar tudo que ele fez e caso tenha algum evento de segurança, eu posso ir lá confirmar se não foi gerado por ele. Porque vai estar tudo gravado. Então, Exatamente. acho que isso é uma das soluções que são muito, né, solicitadas hoje e necessárias, né? Assim como o Marco falou do cofre de senha, né, da parte de senha. Né, hoje em dia é comum chegar e ter uma planilha do Excel cheia de senhas, protegida por uma senha, que tu baixa um software na internet, quebra a senha da planilha e tá lá todas as senhas. Não é a solução ideal, né? Então, existem ferramentas próprias para isso, né? Então, outras soluções. O usuário hoje é normal trabalho ou home office ou híbrido, né? Perfeito, perfeito. Todo mundo tá por todos os lugares, né? Viajando, enfim. E dentro da minha empresa, no meu escritório, eu tenho a proteção necessária, né? Eu vou ter lá o meu firewall, eu vou ter meu filtro de aplicação. Mas quando o usuário está em casa, como é que eu faço isso? Né? Então a gente também tem proteções sobre esse usuário que está lá na casa dele com um dispositivo empresarial, né? Que vai fazer a segurança do dispositivo lá na ponta, né? Um CTNA que vai garantir que o cara vai estar passando pela política de segurança que ele usa dentro da empresa, ele também vai estar passando dentro da casa dele. Da mesma política. Porque ele estando em casa sem entender uma política, ele pode receber um ataque lá dentro da casa dele e por estar conectado na empresa, afetar toda a empresa. Então, são desses níveis, né? E aí a gente citou algumas ferramentas ali, mas o que eu vejo muito importante, voltando um pouquinho do que a gente estava falando, é a avaliação de como está a maturidade do negócio e a maturidade da segurança daquele negócio. O que você já tem hoje, o que não tem, o que precisa, né? Eu acho que ponto parte disso. Planejar essa jornada. Exatamente, né? o planejamento da jornada. Hoje tem muitas palavras em moda, eu vou falar, CIEM. Eu recebo diversos clientes me pedindo CIEM. O cliente não sabe na maioria das vezes o que é. E outra, CIEM, legal, perfeito. Quem é que vai monitorar esse CIEM? Quem que vai ser o operador da ferramenta? Se for uma ferramenta para ficar criando gigas e tera de log, não me resolve nada. Então, ele tem que entender para que funciona, para como vai ser operada, uma automação em cima, das vezes, daquela ferramenta. Tem que ter automação em muitas ferramentas, porque ninguém vai dar conta disso. Mas, simplesmente, ouvir a palavra da moda e querer dizer que quer usar a ferramenta porque uma consultoria externa veio e disse que tem que ter, não resolve. A gente vê isso muito, né, Gilberto, assim, no dia a dia, às vezes, por causa das notícias sobre vazamentos em grandes corporações, ataques hackers que acontecem por aí. É comum, né, eventualmente, assim, o board das companhias exigir assim, mas olha, como é que nós estamos, né? E fazer pergunta pro pessoal da TI lá, como é que tá a nossa casa aqui, né? E às vezes até vira exigências de cima para baixo, assim, não, vamos contratar uma auditoria externa para fazer essa análise, né? Então, é muito importante a gente ter, assim, uma orientação correta nessa auditoria, né? Por isso que é importante esse processo consultivo de avaliar a maturidade, né? Para que a gente use os remédios corretos para tratar essas questões, tá? Então, assim, para a gente remediar essas vulnerabilidades, né? Eventualmente até corrigi-las, né? Então, assim, porque o que acaba acontecendo, é bem comum, a gente vê em mercado também, termos como a gente fala os pentestes, né? Tu quer fazer pentest, testes de invasão, o pessoal não entende muito bem, tem vários tipos de testes, esse universo dos testes, assim, ele é abrangente aqui, né? E às vezes contrata um serviço muito robusto, né, que entrega um relatório me dizendo, olha, o seu negócio tem 5.000 vulnerabilidades. Bom, não tem nem braço suficiente para poder resolver essas vulnerabilidades. Às vezes não tem nem esforço financeiro, né, e capacidade financeira da empresa em resolver todas elas ali dentro, né. Então, assim, simplesmente a gente só enxergar isso, mas assim, de uma forma não planejada, né, e não pensada, eu posso às vezes me apavorar e olhar assim, mas eu estou totalmente exposto aqui, às vezes não é necessário, às vezes não é tudo isso, né. Ou eu posso negligenciar aquilo ali, pegar aquele relatório das 5.000, botar na gaveta e, bom, vou dar prioridade agora ao suporte do RP, que estão me cobrando por causa do faturamento, e assim por diante. Então, assim, a parte consultiva, essa análise de maturidade, a gente entende, né, que é muito importante que ela seja feita de uma forma adequada, né, e que ela considere muito o perfil do negócio, o tipo do negócio, para planejar
essas ações corretivas na linha de segurança da informação. Então, por isso essa jornada que a gente vem falando aqui, então, né? Que são os passos, né? Que tu vai dando um passo atrás do outro e amanhã eu vou estar com menos vulnerabilidades que eu estou hoje. E assim por diante. Ao longo do tempo, tu vai tirando e vai resolvendo coisas aqui e vai tornando o teu negócio mais seguro, né? Então, Marco, eu queria que comentasse um pouquinho sobre isso pra gente também, assim... a gente fala hoje, assim, até de conceitos novos, assim, por exemplo, como a morte do firewall, né? Já se vem falando aí de soluções assim, o firewall hoje é um equipamento que faz a parte de proteção de borda de rede, né? Que a gente tem ali dentro, controla os acessos de entrada e saída ali dentro, mas estamos falando hoje já de soluções, Marco, assim, de eventualmente nem ter mais necessidade de ter um firewall aqui, né? Então, assim, fala um pouquinho o que é esses conceitos novos que estão vindo por aí, né? É importante que o pessoal aí conheça. Como a gente falou no início, aquela questão do firewall como uma commodity, né? Apesar de ele é uma commodity hoje porque é pela importância do seu trabalho, não necessariamente pelo produto. E hoje, quando a gente faz uma visão num ponto mais avançado, a gente começa a pensar em SASE, né? Um serviço de SASE, próximo ali o que o Gilberto comentou sobre a questão de acesso Zero Trust, né? Um serviço de SASE, o firewall é também virtualizado, é também um conceito em nuvem, em que todo o tráfego, tanto da matriz e das filiais de uma determinada empresa, assim como as pessoas que estão trabalhando fora delas, convergem todo para o mesmo lugar. Hoje a gente vê aquela dificuldade. Eu tenho eu tenho o firewall da matriz com determinadas regras, eu tenho o firewall da filial com outras regras, e eu tenho o pessoal da VPN que conecta com um terceiro conjunto de regras. A gente pode centralizar isso tudo, trabalhar com uma visão, digamos assim, uma visão de firewall única, né, dentro de nuvem, que todos convergem para lá. E aí facilita, no caso, a gestão da equipe de TI para dizer que todo mundo está passando pelo mesmo conjunto. Não tem mais aquela diferenciação. Só que, claro, esse é justamente aquele ponto da gente entender a maturidade, né? Para ver como que se encaixa. E um ponto bastante importante até para a gente destacar na questão da maturidade, né? É que estar no momento básico não é um motivo de vergonha, de problema, né? É simplesmente uma situação que muitas vezes não está ao controle diretamente da TI ou até da gestão, pode ser uma situação um pouquinho além. Então vale a pena a gente sentar e entender para dizer, vamos arrumar isso aqui primeiro para depois ir dar o próximo passo. E vamos para o passo avançado, né? Exatamente. Mas, gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui, né? A gente está chegando ao final desse videocast e eu quero deixar um convite muito especial aí para quem está nos acompanhando, né? Procurem as redes da Ativo, acompanhem as nossas redes virtuais aí, né? Os nossos canais, redes sociais. Conheça um pouco mais, né? Procure o pessoal da Ativo para eventualmente aí entender em que momento você está nessa jornada, né? E como é que a gente pode eventualmente evoluir, apoiar o seu negócio aí para que você tenha um nível de maturidade e segurança um pouco mais avançado.